Olá, pessoal! Hoje vamos nos afastar um pouco do universo para refletir sobre o conceito de tempo. Na verdade, o que é um tempo? Existem maneiras para permanecer eternamente jovem usando algumas características do tempo? E se houver a possibilidade de o tempo retroceder, quais perigos enfrentaríamos? Tudo ficará bem claro quando você assistir esse vídeo de hoje. Eu sou o Deluca, então, hora da gente começar. O que é um tempo? Tempo é uma das coisas que consideramos como algo natural. É amplamente conhecido que o tempo é unidirecional, avançando do passado para o futuro, sem parar ou retroceder. Esse conceito foi utilizado inúmeras vezes ao longo da cultura mundial, desde obras clássicas até memes da internet. No entanto, de maneira paradoxal, ninguém tem uma resposta concreta e fácil de entender para a questão fundamental do que é o tempo. Na verdade, até mesmo os cientistas não conseguem fazer isso. A natureza do tempo é desconhecida. Mesmo em campos acadêmicos que quebram paradigmas, como a física quântica, o tempo é simplesmente aceito como algo dado. Vários cientistas associam o tempo ao fluxo da expansão do universo e a reações termodinâmicas. Mas responder à questão de qual veio primeiro, a expansão do espaço ou o tempo, é difícil, não sendo uma questão de o ovo ou a galinha. Em outras palavras, não sabemos se as características do universo levaram à formação do tempo como conhecemos hoje, ou se, ao contrário, a existência do tempo permitiu que o universo adquirisse características de expansão. Alguns cientistas lidam com o que é chamado de quantum do tempo, a menor unidade que não pode ser subdividida. Isso é conhecido como tempo de Planck e é definido como o tempo que leva para partículas ou ondas que se movem à velocidade da luz, sem ter massa, atravessarem a fronteira da escala em que o efeito quântico chamado comprimento de Planck se torna eficaz. Contudo, fica claro que isso é uma conveniência introduzida para realizar muitos cálculos específicos, sendo um parâmetro puramente teórico. Dessa forma, ninguém na Terra realmente sabe o que é o tempo. Nós não temos escolha a não ser admitir isso. Além disso, não sabemos porque o tempo sempre flui em uma única direção. Se pararmos para pensar, não podemos voltar nem mesmo um minuto no passado. Isso se deve ao fato de que seria necessário reproduzir completamente o estado do universo exatamente um minuto antes, até mesmo nos níveis mais fundamentais de partículas elementares. No entanto, mesmo que alguém pudesse realizar esse feito literalmente milagroso, não estaríamos realmente voltando ao passado. Do ponto de vista de todos vocês, uma reversão completa como essa não mudaria o presente para algo que corresponderia ao desejo de retroceder o tempo. Dessa forma, tudo se torna extremamente complexo. Poderíamos dedicar o restante desse vídeo a essas questões, mas provavelmente não despertaria muito interesse em todos vocês. Brincando com o tempo. Na vida cotidiana é naturalmente aceito que o tempo não só flui em uma única direção, mas também que é igual para todos. Se exatamente uma hora se passou, isso significa que uma hora passou igualmente para todos vocês e para todas as pessoas na Terra. Naturalmente, por várias razões, algumas pessoas podem sentir subjetivamente que esse tempo passou como um instante, enquanto outras podem sentir o contrário. Mas objetivamente, para todos, uma hora se passou. Isso pode ser confirmado usando um relógio preciso. Contudo, no universo, as coisas não são tão simples. Na teoria da relatividade de Einstein, o tempo está intrinsecamente ligado à gravidade e à velocidade. Todos os corpos celestes criam um poço gravitacional ao seu redor devido à sua gravidade. No interior desse poço, o tempo passa mais lentamente, e quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo avança. Em corpos celestes convencionais, diferente dos pulsares e buracos negros com gravidade extremamente forte, o atraso no tempo não é tão evidente. No entanto, ainda assim, há uma pequena diferença na forma como os relógios avançam entre todos vocês e os astronautas em órbita. A relação entre o tempo e velocidade pode ser expressa de forma paradoxal, como quanto mais rápido, mais devagar. À medida que a velocidade de deslocamento aumenta, o fluxo do tempo diminui. Esse atraso não é perceptível em atividades cotidianas.
mas começa a operar em velocidades próximas à velocidade da luz. Na verdade, isso é o que está gerando o primeiro paradoxo interessante relacionado ao tempo. Claro que esse paradoxo é o paradoxo dos gêmeos. Muitas pessoas podem já ter ouvido falar sobre isso, já que é frequentemente abordado em obras de ficção científica, mas nem todo mundo compreende completamente o seu significado. Agora, este paradoxo pode ser resumido de forma muito simples. Primeiro, imagine irmãos gêmeos. Suponha que o irmão mais novo permaneça na Terra, enquanto o irmão mais velho parte em uma viagem espacial a 90% da velocidade da luz. A uma velocidade assim, a passagem do tempo é reduzida pela metade. Em outras palavras, quando passarem 10 anos para o irmão mais novo na Terra, apenas 5 anos terão passado para o irmão que está na espaçonave. Ou seja, do ponto de vista do irmão que foi para o espaço, ao retornar, ele estará 5 anos mais jovem do que o irmão gêmeo que permaneceu na Terra. E mais do que isso não é apenas subjetivo, mas também pode ser considerado objetivamente a partir de uma perspectiva biológica. Dessa forma, é possível ficar até mesmo mais jovem do que seus próprios filhos. A propósito, essas conclusões da teoria de Einstein são amplamente respaldadas pela ciência moderna. E essas conclusões também evidenciam uma espécie de significado físico objetivo para o tempo, sugerindo a possibilidade de algum tipo de transportador. No entanto, até o momento, essa descoberta ainda não foi alcançada. Há outra conclusão interessante. Como vimos até agora, embora pareça que o tempo é uniforme para todos na vida cotidiana, na realidade, isso não passa de uma ilusão. E se a unidirecionalidade do tempo, na verdade, também for uma ilusão, e houver a possibilidade de retroceder? Se isso for possível, os cientistas imaginam que várias possibilidades se abririam. Agora vamos supor que a revisão do tempo seja realmente possível. Você acha que isso seria a resposta para muitos problemas? Não, está completamente errado. Viajar para o passado criaria ainda mais perguntas. Paradoxos e suas soluções. Qualquer forma de viagem no tempo inevitavelmente envolve paradoxos temporais. Às vezes, os desfechos que esses paradoxos podem provocar até mesmo assustam os próprios cientistas. Por exemplo, suponha a história reescrita completamente. E se você retornasse a um mundo drasticamente alterado, mas fosse o único a lembrar como era originalmente, como seria? Ou se você não pudesse mais existir e desaparecesse? Um dos paradoxos mais simples e inofensivos que a viagem no tempo pode causar é conhecido como paradoxo ontológico, paradoxo da informação ou paradoxo de Bootstrap. Por exemplo, suponha que todos vocês viajem de volta ao passado e encontrem seu músico favorito antes dele começar sua carreira criativa. Vocês mostram a esse músico as músicas que ele vai compor no futuro. Nesse caso, ele escreveria músicas de sucesso sob a influência de vocês. Ou seja, esse músico estaria compondo músicas que foram mostradas a ele por vocês, vindo do futuro. Do ponto de vista do músico, essa música não teria uma razão de ser. Essa música simplesmente apareceu do nada, junto com todos vocês, que também apareceram do nada. Afinal, talvez vocês mesmos ainda não tenham nascido nessa época. Um paradoxo ainda mais famoso é o chamado paradoxo do avô. Suponhamos que vocês vão ao passado e acidental ou intencionalmente matem seu avô quando ele era jovem. Nesse caso, seu avô não teria filhos, seus pais não existiriam e vocês não poderiam existir. No entanto, se vocês não puderem existir, não haveria ninguém para ir ao passado e matar o avô. Esse paradoxo não precisa ser sobre o avô, e não é necessariamente uma história relacionada à morte. Suponha que vocês queiram evitar o início da Primeira Guerra Mundial, impedindo o assassinato de Francisco Ferdinand em Sarajevo. Ou talvez, para prevenir a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, decidam não permitir que Hitler e os nazistas cheguem ao poder na Alemanha. Se vocês tiverem sucesso na missão, não haverá motivo para aqueles que estão no futuro irem ao passado para corrigir alguma coisa. Assim, vocês não teriam viajado no tempo, o que significa que ninguém teria mudado a história. Bom, vocês entenderam, não é? Bom, pessoal, dessa forma o vídeo de hoje, ironicamente, como previsto, chegou ao fim por falta de tempo. Obrigado a todos por assistirem. Claro, a maneira mais simples de negar esses paradoxos é simplesmente dizer que a viagem no tempo é impossível. No entanto, nós já consideramos o oposto, não é? Além disso, existem outras soluções para atribuir novas propriedades ao tempo.
Por exemplo, a coerência causal. A ideia é que eventos no passado não podem ocorrer de maneira que impeçam vocês que estão no futuro de viajarem no tempo. Ou, independentemente de como o tempo mude, isso cause apenas uma discrepância temporária e, eventualmente, tudo se realinha de volta à linha principal. Se salvarmos Francisco Ferdinando, as causas e o momento da Primeira Guerra Mundial podem mudar, mas os resultados e o desfecho provavelmente serão os mesmos. No entanto, para provar se o tempo realmente possui essas propriedades, só podemos verificar na realidade. É por isso que os cientistas têm muito trabalho pela frente. Se houver descobertas interessantes no futuro, certamente compartilharemos com todos vocês. Portanto, por favor, continue acompanhando o nosso canal. Agora é hora da gente se despedir de você. Nos vemos em breve novamente aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.